Bom dia! Vamos aqui continuar na primeira epístola de Paulo a Timóteo e hoje vamos aqui com o capítulo 4, certo? Se quiser acompanhar, é só abrir sua Bíblia. Diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, que quer dizer abandonarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Queridos e amados, Paulo está dizendo para Timóteo tomar cuidado, pois nos últimos dias, o Espírito Santo está afirmando que nos últimos dias muitos apostatarão da fé por seguirem doutrinas de demônios, a espíritos enganadores, ou seja, falsos mestres. E são muitos hoje em dia. Quem são estes? São muitos aqueles, irmãos, que outrora ensinavam, que eram realmente bons ensinadores, ou seja, aqueles que eram até inclusive pastores, que ensinavam a verdade, mas se desviaram para outro caminho. E muitos foram após eles, infelizmente. E muitos ainda irão atrás deles, infelizmente, por quê? Porque não estão firmados na rocha. E Paulo está dizendo para Timóteo que ele tome cuidado com isso, para que ele não venha nem a ser um desses e nem a permitir que outros da igreja sigam após eles, para que Timóteo ensine a igreja a identificar esses falsos ensinadores, esses espíritos enganadores, para que a igreja seja fortificada no ensino fiel da palavra do Senhor e não vão após eles. E aí Paulo está dando aqui as características desses falsos ensinadores. Hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Eles falam que essas pessoas têm certeza que o que elas estão falando é verdade, estão com sua mente cauterizada. Eles creem que aquilo que eles estão pregando em mentiras, aquilo são verdades, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça nada é recusável. Ou seja, há uma questão, come isso, come aquilo, come ou não come, tudo pode ser aceito com ações de graça. Então eles perdem seu tempo em questionamentos do que pode ou não pode ser comido e esquecem a palavra do Senhor, é aquele que deve ser praticado. E Paulo está dizendo para Timóteo que tudo isso deve ser esquecido e praticado a real palavra do Senhor, que tudo pode ser ingerido e recebido com ações de graça. E Paulo está dizendo, Timóteo, toma cuidado com essas pessoas. Toma cuidado com essas pessoas. Expondo estas coisas aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e de boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite pessoalmente na piedade. Ou seja, rejeita esses mitos, essas histórias contadas por velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa de vida que agora é e da que há de ser. Muitos estão esquecendo de exercer a piedade. Piedade, meu irmão, misericórdia, exercer o amor uns para com os outros. E estão no verdadeiro culto ao corpo e esquecendo de praticar aquilo que é verdadeiramente necessário, que é o amor uns para com os outros. Muitos fazem do seu corpo um templo. Ah, não como isso, não como aquilo. Vamos
fazer exercício, vamos ficar belos, vamos trabalhar no nosso corpo, vamos cuidar do nosso corpo, e não estão notando o amor uns para com os outros. E Paulo está dizendo: o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa de vida que agora é e daqui há de ser. Versículo 9. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Versículo 10. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos, sobremodo porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Então, Paulo está dizendo a Timóteo: ó Timóteo, ordene e ensina estas coisas, que eles exerçam a piedade, que eles notem, que eles examinem as escrituras, se o que eles estão recebendo de ensino é realmente o que está na palavra de Deus, que eles recebam isso com temor, com tremor, entendeu? Se vocês têm que examinar as escrituras e com temor e tremor, orando em todo o tempo e vendo se o que vocês estão fazendo e recebendo está na palavra, conforme o texto e contexto. Não basta receber o que está escrito, vocês têm que examinar as escrituras. Versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Paulo está dizendo mais para Timóteo: ninguém te despreze por ser jovem, Timóteo, mas torna-te exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, nas ações, Timóteo. Torna-te padrão, torna-te um bom exemplo no procedimento, no teu proceder, no dia a dia, no amor, na fé e na pureza. Que ninguém tenha, Timóteo, de que dizer nada a teu respeito. Tu sejas um pastor exemplar, Timóteo. Naquilo que tu prega, naquilo que tu faz, que tua pregação seja de acordo com aquilo que você vive, Timóteo. Que a tua fé seja irrepreensível, Timóteo. Que tu andes puro, Timóteo. E assim, Timóteo, a tua pregação seja exemplo, seja piedoso, Timóteo. E ninguém terá nada do que reclamar, do que dizer a teu respeito, Timóteo. O que isso tem a ver com o que o Espírito Santo fala dos últimos tempos? Tudo a ver. Porque Timóteo não será tido como um falso pregador, como um falso mestre, porque ele será padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, que é nas ações, na fé e na pureza, e no amor. Aí ele diz: não te faça negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo quanto os teus ouvintes. Que palavra extraordinária! Timóteo, um jovem com tanta responsabilidade. Timóteo, um jovem que aceitou a sua responsabilidade como um jovem pastor. Paulo estava ensinando a Timóteo como a ser um pastor cheio da responsabilidade. E Timóteo estava dando um bom exemplo naquele lugar onde ele estava pastoreando, cuidando daquelas ovelhas, aonde falsos mestres estavam tentando se infiltrar. E Timóteo estava lutando contra os falsos mestres. Irmãos, hoje existe isso também? Sim, é claro. Os falsos mestres também estão tentando se infiltrar no meio da igreja do Senhor hoje em dia. Mas nós temos que combater com a palavra santa e fiel do Senhor, com a pregação viva e eficaz, genuína da palavra de Deus,
no meio dessa geração perversa, com a palavra pura, santa e única do Senhor, no meio dessa geração perversa. Trazer uma palavra genuína, uma palavra que salva, para que o máximo de pessoas sejam salvas. E com isso nós terminamos aqui essa reflexão, que nós venhamos a ministrar a palavra pura e combater, para que os falsos mestres sejam desmascarados, para que os falsos mestres não tenham força no nosso meio, força dentro das nossas igrejas. Em nome de Jesus. Tenham todos um bom dia, um belíssimo dia na presença de Deus. Amém?